Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados, e hoje a aula é exatamente sobre isso, pintura. Vamos pintar aqui as bolinhas de Natal. Inclusive, se você assistiu a aula de ontem, eu montei toda essa bolinha, passei ganache, forrei, para hoje a gente fazer aí a decoração dela realmente com cara de bolinha e também com as pinturas interessantes. Agora, se você não assistiu essa aula, não tem problema, porque ela fica disponível até meia-noite de hoje. Isso se você também estiver assistindo agora ao vivo. Agora, se não tem jeito, você passou daqui do ao vivo, já está na terça-feira e não assistiu essa outra aula, realmente ela já saiu do ar, mas não se preocupa, porque ela já está disponível no curso Doces Presentes de Natal. Então, aqui embaixo na descrição tem todas as informações, valor, garantia, enfim, todo o cronograma, todas as informações. Eu não vou ficar aqui falando muito, porque tá tudo aqui embaixo, tudo escrito direitinho. Então, tá tudo aqui, não se preocupa. E outra coisa, essa semana agora vai ser bem intensa. Eu só vou dar folga para vocês na sexta-feira. Por quê? Amanhã é dia de live e, inclusive, vocês escolhem o tema da live. Claro, eu vou botar o tema de Natal, mas vocês vão escolher o que eu vou fazer amanhã. Então, se você quiser participar dessa enquete, corre lá no Telegram, o link também está aqui embaixo na descrição. O Telegram é super legal, é um grupo que tem mais de 2.600 pessoas, tem todo mundo conversando, tirando dúvida, é super bacana. E eu sempre coloco lá o tema da enquete para vocês escolherem. Então, já está lá, é só correr no link aqui embaixo quando acabar essa aula, clica lá para acompanhar e votar no que a gente vai falar sobre o tema da live de amanhã. E outra coisa, para as próximas aulas, a gente tem essa semana realmente intensa, vai ter aula hoje, quarta, quinta, pula sexta, sábado e domingo também. Ou seja, é muita aula. Para você não ficar de fora, entra também nos grupos do WhatsApp. O link, inclusive, também está aqui embaixo, porque lá é muito mais fácil para vocês receberem. Eu vou botar também no Telegram e por e-mail, mas eu sei que o WhatsApp, todo mundo está ali o tempo inteiro ligadinho, então no WhatsApp é bem mais prático para a gente conseguir pegar e acompanhar, receber esse link aí nesse grupo VIP com antecedência, tá certo? Acho que eu dei todos os recadinhos que eu tinha que dar. Não dei. Eu tô no chat com vocês também. Então, se tiver alguma dúvida, conversa aí comigo ao longo da aula. Eu tô aí o tempo inteiro falando com vocês ao vivo, tá bom? Então, acho que agora sim, falei tudo, então bora trabalhar. Agora vamos fazer essa parte desse acabamento, é a partezinha onde a bolinha seria pendurada, óbvio, aqui a gente não vai pendurar ela em lugar nenhum, mas para ficar com mais a cara do realismo da bolinha de Natal, esse acabamento aqui é super importante. E é bem simples fazer. Você vai pegar qualquer coisa que seja redonda, eu tô pegando aqui o cabo de um pincel, e eu vou aqui, olha, com um arame, esse aqui é um arame número 20, que ele tem um pouquinho mais de resistência. Eu vou segurar, cortei aqui, essa medida aqui tem em torno de 5 centímetros. Eu seguro aqui no meio e vou literalmente, olha, envolver toda essa parte aqui. E com o alicate, eu vou girar. Então, aqui, ó, opa, simplesmente giro, deixo bem apertadinho. E essa parte aqui é importante para a gente poder introduzir no bolo, tá? E agora é só puxar. Tá vendo? Super fácil, bem simples. E o que eu vou fazer aqui? Para não ficar o arame assim exposto para entrar no bolo, eu vou forrar um pedacinho de fita floral. Tô botando aqui a fita branca para ficar o acabamento bonitinho. E eu vou cortar ao meio
para a gente não precisar gastar aqui, além de gastar muito material, também ficar mais fininho, mais delicado. Eu só dou uma puxadinha na fita para ela pegar a colinha e só vou encapar aqui, mais nada além. É bem simples mesmo, tá? Então, aqui, encapou, já tá protegidinho, tá certo? Então, já temos aqui as 3 pecinhas. E agora, eu vou fazer aquela partezinha onde isso fica apoiado. Então, eu vou pegar um pouquinho de massa, colocar aqui um pouquinho de CMC. Botei até muita massa, deixa eu tirar. E o CMC é só para isso aqui não perder a forma, tá? Porque não tem questão aqui de estrutura forte, não. É só para ela não deformar. Só mais um pouquinho. Pronto, aqui já tá suficiente. O CMC, a gente tem que tomar cuidado para não colocar muito e também não deixar pouquinho demais. Quando a gente sente que a massa já tem aqui uma certa resistência, ele já misturou tudo, caiu aqui um pouquinho. A gente, ó, aqui ele já não tá mais tão molenga. Eu já consigo trabalhar. Então, eu vou fazer uma cobrinha e eu vou cortar. Tirar aqui a pontinha. Vou cortar mais ou menos todos nesse tamanho. E depois a gente acerta para ficar bem retinho, bonitinho, para encaixar e fazer o acabamento. Então, vamos medir todos do mesmo tamanho. Se eu estivesse fazendo mais bolinhas, eu cortava mais aqui. Então, como eu falei, eu vou enrolar aqui mais um pouquinho e vou, ó, girar na base mesmo, para ele ficar bem certinho, ó. Eu vou aqui, ó, fazer assim para ficar fácil de ver. Vou girar. O mais fácil de fazer é dessa forma assim, que aí ele vai ficar bem certinho. E eu vou fazer isso com todos. Faz aqui um lado, virou e faz o outro. E deixando sempre o mais redondinho possível, tá? Acertou um lado, vira e acerta o outro. E agora eu vou colar isso no bolo com um pouquinho também da colinha de CMC. Então, eu passo só um pouquinho aqui nessa base. Então, tem todas as 3 aqui. E eu vou colar na bolinha. Eu não vou botar bem no meio, para não ficar assim muito certinho. Eu vou colar ela um pouquinho de lado para dar um charminho. Então, eu pego um pincelzinho, passo só um pouquinho da cola, bem pouquinho mesmo, tá? Para não escorrer. E coloco isso aqui na lateral. Tá vendo? Bem certinho. E agora eu venho bem no centro e vou colocar esse acabamento pronto, olha. Já ficou bem com a carinha de bola de Natal. Então, essa parte aqui a gente pode pintar de dourado, de prateado,
Ou até mesmo se pintar a bola toda de uma cor só, eu também coloco essa parte na mesma cor. Mas fica muito bonito colocar aqui ou dourado ou prateado. Da mesma forma que é essa alcinha. Então, vou fazer nas outras. Importante, na hora que encaixar aqui, colocar bem no meio, tá? Pra ficar bem certinho, bonitinha. E isso aqui é bom que também ajuda a fixar essa partezinha de massa. Então, ela não vai cair porque ela tá com essa estrutura do arame. Então, todas as bolinhas devidamente montadas, agora vamos para a parte da pintura. Então, vou começar por essa daqui. E o que eu vou fazer? Essa base, para não sujar aqui, eu vou pegar primeiro com um pincel fininho. Esse pincel é um pincel da Luli Candy, ele não tem numeração, mas é um pincel fininho. E eu vou primeiro fazer só a base. Por que eu tô com pincel fino? Porque eu não quero sujar essa estrutura aqui de baixo de papel, né? Então, para não sujar, eu venho aqui só com pincel fininho e vou virando. Lembrando, gente, que aqui é só uma sugestão de pintura. Vocês podem pintar a bola inteira, pode, enfim, colocar algum outro tipo de desenho. Como, por exemplo, também pode fazer até como se fosse a orelhinha de Mickey, unicórnio, bichinhos, enfim, dá para fazer muita coisa dentro dessa estrutura de bola. Então, a gente consegue aqui fazer muita coisa. Eu tô indo mais nos clássicos. Pronto, já fiz toda a estrutura de base. E agora eu venho com um pincel um pouquinho maior. E eu venho aqui, olha, só literalmente puxando o pincel. Eu quero que fique esses rajadinhos mesmo. Tomando muito cuidado para não sujar a base. E aqui, olha, quanto mais rajado, mais bonito fica. E eu tô fazendo com dourado, mas pode fazer com pó, de repente, metalizado vermelho, rosa, azul. Enfim, pode usar aí a cor e a criatividade que quiser. Então, eu faço isso em toda a volta, vou botar um pouquinho mais do álcool. E eu tô usando aqui o pó dourado da Colorê, que é da Luli Candy, tá? Tá, tem um pouquinho mais aqui de pó. Olha lá, como eu falei, quanto mais a gente puxa esse rajadinho, melhor. Mais bonito eu acho que fica. Então, aqui, olha, já fez um efeito bem bacana. E agora, eu vou pintar essa parte aqui de cima, também com esse mesmo dourado. Então, deixa eu puxar ela um pouquinho mais pra mim, pra ficar mais fácil. Então, aqui, olha, eu pinto toda a argolinha e essa estrutura aqui em cima.
E a argolinha não pode esquecer de pintar por dentro também, tá? E como que eu tô fazendo essa pintura? Só o pó dourado com álcool de cereal. Sem mistério nenhum. Aqui, quando vai chegando na base, cuidado para não sujar a bola. E agora, com um pincel bem fininho, eu vou desenhar aqui uns arabescos, aquela bola de Natal bem clássica. Eu venho aqui fazendo umas voltinhas, fazendo uns caracóis. E aqui, ó, faço aqui um caracolzinho. E quanto mais desenhos aqui eu fizer, mais interessante fica. Fazendo aqui como se fosse uma folhinha. Agora, é importante pensar ela em toda a volta, tá? Então, a gente faz aqui o desenho pensando em todo o contorno dela. E é legal, de repente, pega uns desenhos no Google, olha mesmo as bolas de Natal que você já tem em casa e vai replicando e fazendo os desenhos. Pode fazer só listras, pode fazer, enfim, vários tipos de desenho. A ideia aqui é quanto mais rococó, mais natalina. Ela tá com bastante risquinho. E agora eu vou fazer alguns detalhes. Deixa eu lavar o pincel no dourado. E vou fazer alguns detalhes com prateado, também da Luli Candy, tá? Aqui, olha, eu faço umas bolinhas, faço uns pontinhos. Só uns detalhes realmente, só para dar ainda mais brilho, mais cara de Natal. Natal, quanto mais brilho, mais elaborado, mais bonito é. Então, aqui, olha, só umas bolinhas fazendo também o efeito do rococó. E como eu falei, eu poderia usar aqui verde, vermelho e até mesmo cores mais distintas, como rosa, azul, que hoje em dia a gente vê decoração de Natal só com essas cores. Então, uma árvore toda rosa, uma árvore toda azul. A gente tem aí várias opções.
Então, a criatividade, você pode ir além e fazer muita coisa legal. Pronto, olha aqui. Então, a gente já tem uma bola. Essa eu fiz toda dourada, prata e branco. Então, a gente já tem aqui um efeito bem bacana, bem natalino. As próximas vamos ter um pouco mais de cor. Então, deixar ela aqui no cantinho e vamos para a próxima. Aqui eu vou fazer uma escrita, então eu vou primeiro pintar ela toda manchadinha. Eu vou pintar ela toda aqui com um vermelho bem manchado, bem aquarelado. Aqui eu tô usando o pincel número 10, mas pode usar qualquer outro pincel, tá? Então, aqui vou manchar ela toda, como eu falei, sempre tomando muito cuidado aqui na base para não sujar a parte da base aqui do laminado. Se quiser, pega um outro pincelzinho menor. E eu quero assim manchadinho mesmo, tá? Então, eu tô fazendo movimentos circulares. Aqui não tem problema, porque aqui eu vou botar o dourado. Então, aqui, vou cobrir ela toda bem manchadinha. E eu tô usando o corante da Edible Art, mas você pode usar o corante da sua preferência, inclusive o corante em pó. Aqui eu vou pegar só realmente um pincelzinho para fazer o acabamento. Então, venho com um pincel mais fininho aqui, só para fazer o acabamento da base. E venho aqui, ó, manchando, tá? Então, eu diluí bastante no álcool para ficar com esse efeito mais de aquarela. Eu só venho com esse outro pincel para manchar aqui um pouquinho, não ficar a parte ali muito retinha na base. Falta só um pedacinho. E aí a gente fecha ela por completo. E agora eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente. Eu vou pintar só aqui de dourado, só a argolinha. Verifica se tá tudo pintadinho de todos os lados. E agora eu vou lavar esse pincel e eu vou passar uma camada bem fininha de colinha de CMC aqui. O pincel ainda tá com um pouquinho do dourado, eu tirei. E vou aproveitar esse mesmo pincel e vou fazer aqui, olha, uns tracinhos saindo dessa estrutura aqui de cima. Ó. Não tem problema se tirar um pouquinho da tinta. E é pouca cola, tá? Não é muita cola, não. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de glitter, também da Coloria. Esse glitter, ele é bem natalino. Ele é bem natalino, que ele é vermelho com uns toquezinhos de verde. E aqui, olha, eu vou colocar esse glitter e dar um efeito aqui bem festivo.
com bastante cuidado, tá? E onde tiver cola, esse glitter vai colar e vai fixar. Então, aqui eu também posso botar o glitter em toda essa volta. E eu vou dando batidinhas, olha, para esse glitter fixar. Olha que legal que fica. Depois que ele secar, essa colinha toda secar, a gente pode tirar o excesso que cair com um pincelzinho seco. Mas não adianta tentar agora, porque como ainda tá úmido, a gente vai acabar tirando o que a gente já fez. Então, a gente deixa primeiro secar e depois tira o que não quer. Então, eu poderia aqui, inclusive, encher de pinguinhos, de bolinhas, que eu consigo vir com outro pincel e tirar. Só tem que deixar secar. E agora, eu vou aproveitar esse acabamento e vou colocar aqui, vamos escrever, eu vou escrever em preto mesmo, vou escrever aqui a palavra amor. E uma letra de Natal, é legal a gente fazer ela também cheia de voltinhas, que fica bem bonita. Quanto mais voltinha a gente fizer, melhor. Nesse caso, você pode escrever com canetinha, tá? Que fica mais fácil. Eu realmente tenho facilidade de escrever com o pincel, mas você pode escrever com a canetinha que fica super bacana. E aí escreve também o que quiser. Pode escrever o nome da pessoa que vai ser presenteada, pode escrever, enfim, família, Natal, ho, 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 que é bem típico de Papai Noel. Você consegue escrever aí o que você quiser. Eu só vou virar aqui para ficar de acordo com a posição. Então, aqui a gente já tem uma bola bem divertida e a cor tá bem representativa também de amor, né? Bem vermelhinha. E agora eu vou fazer um Papai Noel. Vamos fazer aqui um Papai Noel. Ali eram bolas, vamos dizer assim, mais para adulto. E aqui vamos fazer uma mais infantil. Eu vou fazer um Papai Noel mais simples, bem fácil de fazer, que todo mundo vai conseguir fazer também. Primeiro, para fazer a parte da pele do Papai Noel, eu vou misturar um pouquinho de laranja com o branco. E é muito mais branco do que laranja, tá? Para ficar bem clarinho. E eu vou fazer aqui só essa parte onde fica o olho. Então, vou fazer aqui uma faixinha. E depois eu vou colocar o narizinho dele aqui em cima do bigode. Eu só tô lavando esse pincel aqui longo e fininho. Como eu falei, os pincéis daqui da Luli Candy, eles não têm numeração, mas ele é como se fosse um 00 ou até mesmo um 0. Bom, com o pincel fininho, número 2, eu vou agora colocar. Então, eu venho aqui do branco do chapéu, dando batidinhas, bem gorduchinho aqui, olha, dando batidinhas. E eu venho com aquele pincel fininho e vou fazer aqui, olha, uns tracinhos no preto, só para poder fazer o efeito aqui de sombra. Então, eu venho aqui, espalho um pouquinho. Primeiro o branco, depois uns risquinhos em preto e volto e dou uma batidinha. E aí com isso eu consigo separar e dar mais volume a essa parte do chapéu. Só no entorno, faço esses risquinhos
E o chapéu dele ganha realmente aqui contorno e vida. Agora eu venho para a barba e para o bigode. Então eu vou fazer uma barba bem grandona. E botar aqui, inclusive, um pouquinho na lateral, o cabelo do Papai Noel, né? E a mesma coisa que eu fiz ali no chapéu, fazendo esses risquinhos, eu posso até voltar aqui depois, fazer um pouquinho mais. Eu venho aqui também no contorno dessa barba. Então, eu venho aqui fazendo voltinhas para essa barba ficar bem grandona, bem gorducha. Aqui, inclusive, no meio também. E aí, a mesma coisa que a gente tinha feito aqui em cima, de fazer as batidinhas, para poder misturar isso tudo, também vou fazer aqui na barba. E essa barba fica sem tanta marcação, mas com efeito de sombra. Ó, então, esses risquinhos que eu fiz, eu vou dar batidinha por cima. Tá vendo? Só para ela ganhar uma forma sem ficar muito marcadona. Mas o bigode, sim, eu tenho que fazer ele marcado, tá? Então, eu venho aqui com o bigode, vou fazer voltinha para um lado e para o outro, como se fosse um S, mas um S mais fininho. Mesma coisa aqui do outro lado. E fiz esse lado do bigode. Aqui a mesma coisa. Eu venho, faço aqui a voltinha para baixo e subo. E agora aqui do outro lado a mesma coisa, olha. Eu venho aqui fininho e subo. Com o branquinho, eu vou preencher um pouquinho mais aqui. Faço mais essa sombra. Mas o bigode a gente deixa mais marcadinho, tá? Eu posso deixar alguma coisa marcada, mas não precisa deixar tudo. Mas o bigode é importante deixar ele marcadinho. E vou fazer aqui também a boquinha. Só 2 voltinhas, tá vendo? E já marco aqui a boquinha do Papai Noel. Já tá começando a ficar bem cara de Papai Noel, bem fofão. Marco aqui o cabelo. E como eu falei, eu vou marcar aqui agora, olha, fazer só uma bolinha aqui no meio para fazer o nariz. Então, só uma bolinha ali no meio. Um pontinho de um lado, um pontinho do outro. Eu tô fazendo um pontinho um pouquinho mais compridinho, tá? E temos o olho, bem no meio do bigode. E vou só fazer um tracinho aqui em cima para fazer a sobrancelha. Então, um tracinho em cima do olho pro lado e em cima do outro olho
para o outro lado e temos aqui a sobrancelha. Só para não ficar, agora eu vou lavar aqui, só para ficar a parte do meio, não ficar sem muita gracinha, eu venho só com vermelhinho aqui para fazer a parte da boca, tá? E agora eu vou lavar novamente esse pincel que tava com branquinho e vou fazer o chapéu. Mas ele já não tá bem fofão? Tá bem bonitinho, eu gosto. E aqui o chapéu. Eu venho aqui primeiro só batendo, tomando cuidado para não atravessar essa parte do branco. Depois eu venho aqui fazendo também o acabamento com o pretinho. Então, agora aqui, olha, eu puxo o gorrinho aqui pro lado. Agora aqui eu vou pintar ele bem vermelhinho, tá? Eu não quero deixar ele desbotado, não. E aqui, legal é fazer o gorrinho não muito certinho. Faz uma voltinha, depois vem com a outra aqui, para poder cair a ponta. Se ele fica muito certinho, ele perde a questão de movimento. Então, acompanha a forma e aquele pincel fininho, a gente vem de novo com o preto, faz aqui o acabamento de cima. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho. Esse aqui, ele já tá até bem velhinho, ele era um pincel 0, mas ele já abriu, que tá bem velhinho. Então, eu venho com ele só com o branquinho, olha, e dou aquela espalhadinha que a gente fez nas outras partes. Então, eu só venho literalmente espalhando. E agora, eu venho aqui no contorno desse gorro, que é super importante para dar o movimento dele. Eu vou lavar aquele pincelzinho que eu usei aqui nessa parte branquinha e vou pegar no vermelho e fazer a mesma coisa. Então, eu vou puxar para fazer o efeito da sombra. Então, lavo aqui novamente e faço aqui o pomponzinho. Uma bola que não precisa estar certinha, tá? A mesma coisa, venho aqui, faço o contorno. Como eu falei, não precisa ser certinho. E bato aqui de novo. E eu consigo a questão do volume. Olha aqui, Papai Noel fofinho que saiu. Agora eu lavo de novo esse pincel, porque ele ficou com um pouquinho do vermelho. E vou fazer uma sombrinha, olha, aqui embaixo do bigode. Venho aqui com o branco. Só dou aquela espalhadinha, só para fazer um borrão mesmo e fazer o efeito da sombra aqui embaixo desse bigode. Olha que lindinho que ele ficou.
E aqui a mesma coisa, eu vou fazer aquele acabamento com o dourado. Outros símbolos também que são muito legais. Eu vou botar mais um detalhezinho nesse Papai Noel aqui. Então, eu vou aproveitar esse preto e vou aqui do lado, olha, escrever ho, ho, ho. H-O-H-O-H-O. Então, só aqui, deixa eu ver aqui que lado que eu faço. Aqui, do lado de cá. Então, vou fazer com letra de forma. E como eu falei, você pode aqui usar canetinha. Hoje em dia tem canetinhas com tinta comestível bem fininhas, que a gente consegue fazer aí o acabamento muito bacana. Agora, para quem tem facilidade no pincel, é tranquilo fazer aqui também no pincel, tá? E outros símbolos que a gente pode usar também, a bengalinha de doce, a guirlanda, tudo isso fica muito bonito. Olha, pronto, ho, 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 ficou bem divertido. Fez aqui um acabamento e ele ficou bem divertidinho. Então, agora eu só vou fazer o detalhe do dourado. E a gente pode fazer da mesma forma que o Papai Noel, pode fazer um duende, pode fazer um presente, pode fazer a rena, um boneco de neve. Fica super divertido. E pode também usar outros personagens e botar aí um chapeuzinho de Papai Noel, pronto, já virou tema de Natal. Pronto, olha. Temos 3 bolas bem diferentes e ao mesmo tempo bem natalinas. Então, aqui todos juntos e chegou a hora de literalmente embrulhar para presente, né? A gente está aqui realmente pensando nessa questão de presente. Então, eu botei aqui algumas opções para a gente pensar aí do que pode botar de fita, inclusive pode botar uma fita só dourada ou até mesmo uma fita de repente de juta, enfim, tem 1000 opções. Pode fazer aí bastante opção, uma fita verde, também fica super bacana. Então, aqui é literalmente só encaixar aqui dentro, com cuidadinho, pronto, e tampar. Com cuidado para não encostar, pronto. E passa a fita. Vou amarrar aqui, fazer um lacinho bem bonito. Uma dica que eu dou nessas caixinhas, ao invés de amarrar assim no centro, amarra na quina, que é mais fácil, que tem estrutura.
e depois é só dar uma giradinha. Então, eu venho aqui, faço o lacinho. Sempre mantendo o brilhinho da fita para fora. E aqui, olha, eu dou uma puxadinha. Acho que eu amarrei forte demais. Pronto. E ajeita a posição do laço. Você pode, inclusive, colocar uma etiqueta com o seu nome ou o nome de quem vai ser presenteado. Enfim, é só realmente... E eu vou cortar uma pontinha aqui para ficar na transversal, ficar bonitinho. De ladinho aqui, assim. Para um lado e para o outro. Pronto, olha. Que gracinha que fica um belo presente, né? Então, deixa eu botar pra cá e pegar o segundo. Aqui eu tô dando a opção, olha, de 2 cordinhas, que fica também super bonito. E a mesma coisa, a gente prende uma pontinha aqui na outra para botar bem no meio, certinho. Deixa eu levantar para ficar mais fácil. E como eu falei, amarra do ladinho. Pronto, olha, fica divertido assim, fica com mais pontinhas, fica bem divertido. Botei agora aqui o lacinho de lado. E o Papai Noel. Eu decidi colocar o Papai Noel com uma fitinha xadrez, que eu acho que tem tudo a ver com o Natal. Então, só vou cortar também a pontinha na diagonal para ficar bonitinho. Pronto, todos eles. Literalmente um belo presente e delicioso presente. A gente acompanhou aí desde o início do primeiro processo, da massa, o recheio, então aquele recheio de caramelo bem natalino, com canela, gengibre, aquelas especiarias bem típicas mesmo de Natal. E aqui a decoração com essas carinhas bem natalinas e bem diferentes. Então aqui a gente tem uma bolinha de repente para uma criança, aqui para quem a gente realmente ama e um outro um pouco mais clássico. Então tem vários estilos e ao longo aí também da aula eu fui dando outras ideias. A gente pode pintar aqui uma guirlanda, um outro tipo de boneco, fazer inclusive decorações diferentes, botar a orelhinha de Mickey, botar até o próprio chapéuzinho o gorrinho do Papai Noel. Enfim, tem muitas possibilidades que a gente pode criar aqui em cima dessas bolinhas e fazer aí uma produção linda. E vamos aos custos. Com essa embalagem, que eu acho que realmente é uma embalagem bem bacana para presente, ela ficou, cada uma ficou por R$ 9,50 de custo, contando com tudo. Então, ovo, farinha, o recheio de caramelo, todos os ingredientes e a embalagem. Essa embalagem
foi o item mais caro aqui dessa produção. Só a embalagem, sem contar com as fitinhas, ela custa quase R$ 3. Isso esta daqui. Você pode inclusive achar mais barata, outras de repente mais elaboradas, enfim. Aí vai depender do que você realmente quiser. Ou se não quiser colocar nessa embalagem, pode botar também um saquinho de celofane que fica super bonito e também com cara de presente. Essa daqui, ela fica uma caixinha super, inclusive fácil de transportar. Então, aí fica sua opção. Mas, como eu falei, aqui com R$ 9,50 é um excelente presente. Você consegue presentear aí realmente mostrando que é um trabalho muito além desse valor. E para venda, quanto que você pode vender? Eu não venderia por menos de R$ 30. Eu acho que R$ 30, a partir de R$ 30, é um ótimo preço, porque você está colocando o seu trabalho, o seu tempo, o seu amor, literalmente o seu amor, dedicado aqui a quem você quiser ou presentear ou mesmo vender, não importa. O que importa é que você está colocando o seu amor em todo o seu trabalho. Então, e aí? O que vocês acham? Eu acho que fica um belo presente. Então, gente, amanhã nós temos live e quem quiser participar da escolha do tema é só entrar lá no Telegram, a enquete já está lá, vota e escolhe o tema da aula de amanhã. E na quarta-feira a gente não está mais trabalhando com a bolinha e vamos fazer o bolo que vai ser em forma de vela, vai ser super divertido e também com essa mesma massa que é deliciosa. Então, te espero lá!